Olá para você que nos acompanha em mais um Abstract. E nesse podcast nós vamos falar sobre saúde mental, prevenção ao suicídio. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós temos aqui duas profissionais. A Michela, coordenadora de Psicologia da Unidave, e a Thaís, que é coordenadora do Núcleo de Estudos Avançados em Psicologia aqui da Unidave. Meninas, primeiramente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. A gente agradece. Tenho certeza que será muito importante aí, porque o gancho aqui dessa nossa conversa é o Setembro Amarelo, né? Nós temos esse movimento aí nacional e super popular, que é um mês dedicado à prevenção do suicídio. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês vou começar aqui então com a Michela, né, nossa coordenadora. Michela, como profissional da saúde, né, como é que você vê, né, esse movimento do Setembro Amarelo, né? Claro, é um mês em que muitas organizações reforçam, né, o cuidado aí, em relação ao suicídio, mas também tem que cuidar para que essas ações não fiquem restritas ao mês de setembro, né, para que isso seja sempre um cuidado permanente. Então, qual a sua opinião aí sobre o Setembro Amarelo? Legal, Rafa, porque de fato essa é uma questão que eu venho até compartilhando com algumas pessoas durante esse mês, né? Um processo reflexivo sobre essa condição do Setembro Amarelo. É extremamente importante, né? Não estou aqui dizendo que não é importante, pelo contrário, é um momento que a gente visibiliza, amplia os olhares, de fato, para esse tema que ainda é tabu, que ainda é difícil de falar socialmente, né? Que é a questão, então, do suicídio. Então, é importante, sim, termos este mês. Assim como temos o Outubro Rosa, né? Novembro Azul, enfim, outras cores. Os meses coloridos, como eu brinco, eles têm a sua importância porque visibiliza, amplia o olhar. Mas, de fato, é imprescindível, é necessário que a gente transcenda um mês para aprofundar isso, né? Para olhar para isso, para atentar para isso, porque saúde mental, focando nesse tema que estamos aqui conversando, saúde mental é uma coisa atemporal. Todos os dias, né, todos os meses do ano. A gente também tem a questão lá de Janeiro Branco, agora me lembrei, né, que também faz uma questão de saúde mental. Então, independente do mês, a gente tem que olhar para essas questões, porque não tem tempo, não tem hora, não tem mês para as pessoas adoecerem, para as pessoas se sentirem deprimidas, tristes e eventualmente culminar com um processo, né, do suicídio. Então, é extremamente necessário que a gente possa se articular anualmente. E, claro, nesse momento a gente vê, né, Thaís, inclusive, a procura das instituições por ações nesse sentido sobre a questão da prevenção. Mas é necessário que a gente olhe para esse tema anualmente, porque, de fato, as pessoas já estão sentindo mais na pele os impactos de uma saúde mental em prejuízo. Thaís, porque muitas vezes nessas demandas elas se concentram todas no mês de setembro e por vezes a gente nem consegue atender todas elas, né? Então, se fosse uma demanda aí mais espalhada aí por todos os meses do ano, de repente a gente conseguiria até atender e fazer ações talvez até mesmo mais eficazes, é isso? Isso, assim, a gente percebe, tem um movimento que é positivo, que é de dar visibilidade, como a Michela trouxe, né? Então, existe uma preocupação e eu percebo assim que isso vem crescendo ao longo dos anos, né? Mais empresas, mais escolas, mais organizações querem olhar para aqueles que compartilham daquele espaço da saúde mental, dessas possibilidades de suicídio, né? Para a gente estar amparando essas pessoas, mas com certeza a gente tem que estar ampliando isso o ano inteiro. E, inclusive, a gente, vou me recordando aqui, a gente tem percebido que a psicologia tem conseguido ocupar mais espaços, né? Pensando na nossa região, os nossos estagiários, os locais de estágio que eles atuam, né? Desde empresas privadas, escolas, atuação em hospital, presídio, enfim. A gente percebe que tem tido mais espaço para atuar efetivamente. E aqueles que usufruem desses serviços têm procurado mais essas pessoas, né? Para momentos em que estão vivenciando alguma situação de crise, né? Que precisam de algum suporte. A gente tem feito, os nossos alunos têm feito movimentos que vão abranger no ano inteiro, né? E isso também vai ampliando a importância do lugar da psicologia e do cuidado. Não só da psicologia em si, mas entre nós, enquanto sociedade, de humano para humano, né? E além dos nossos estudantes estarem inseridos na comunidade, a comunidade também vem até nós pelo NEAP, né, que é a nossa clínica escola, onde gratuitamente nós atendemos a comunidade. E nós temos dados, acho que reforçam essa reflexão, né, Thaís, de que não basta se preocupar
com a prevenção ao suicídio em setembro, né? Porque a procura por demanda, conta um pouquinho para a gente. Ali no NEAP, ela acontece durante todo o ano, é isso? E em algumas datas específicas até essa demanda é muito maior. Isso mesmo. A gente contabilizou agora recentemente, né, até para poder compartilhar aqui um pouco esses dados. Esse ano, até o momento presente, já foram atendidas cerca de 180 pessoas na nossa clínica escola. E um dado importante é que o serviço de psicologia, né, a forma que a gente se propõe a atender ali na clínica, ela se difere de alguns outros tipos de serviço que fazem atendimentos pontuais. No nosso caso, são atendimentos semanais. Então, hoje a gente tem 87 pacientes que estão frequentando a clínica semanalmente. Então, passam por sessões semanais, tendo suporte dos nossos acadêmicos. E o que a gente tem percebido, né, ao longo dos últimos anos, as pessoas têm procurado muito mais atendimento. E aí a gente tem muitas possibilidades, hipóteses, né, desde que as pessoas têm precisado mais cuidar da sua saúde, né, têm necessitado mais, têm estado mais emocionalmente fragilizadas, mas não é só essa hipótese. A hipótese é que a gente tem tem se tornado mais relevante, que as pessoas estão mais encorajadas a procurar ajuda. Não necessariamente que elas não precisavam antes, mas que hoje a gente tem quebrado um pouco esse preconceito, né, de cuidar da saúde mental. As pessoas hoje, inclusive, divulgam muito, né, de que estão em terapia, de que se orgulham, né, de estar num processo terapêutico. Então, a gente percebe hoje que a clínica ela tem um papel social aqui no Alto Vale extremamente relevante. A gente não atende só Rio do Sul, atende todo o Alto Vale. E atendemos muitas e muitas e muitas pessoas que chegam querendo tirar sua vida. Então, dentro da psicologia, a gente vai pensar isso num gradiente, né? Desde aquele que tem um pensamento, às vezes até um pouco mais abstrato, no sentido de não vejo mais sentido em viver, né? Isso já nos preocupa. E tem até um caso mais extremo daquela pessoa que, de fato, concluiu que ela não quer mais viver e ela sabe o que fazer para acabar com a própria vida. E a gente atende todas essas demandas, né? Inclusive, a gente tem visto que o nosso trabalho tem sido muito efetivo, porque muitos desses casos chegam de uma forma e saem de outra. Então, a gente tem, né, dentro do que a psicologia ela se propõe, algumas escalas de risco, né, da avaliação do risco. E tem pessoas que, quando chegam, colocam que elas estão vivenciando um risco de nível 10, né? De 0 a 10, um nível 10 de fazer algo contra si. E, ao acabar o atendimento, isso diminui, às vezes para um 6, para um 2. Isso já foi vivenciado, né? Então, a gente se dá conta, assim... me sinto muito segura em dizer que os nossos acadêmicos têm possibilitado uma vida mais saudável para muitas das nossas pessoas que são atendidas, né? Então, tem salvado algumas vidas, pelo menos naquele momento. É sempre algo multidisciplinar, né? Não é uma única pessoa que tem a capacidade total de mudar a vida de alguém, mas, ao mesmo tempo, uma única pessoa que escuta, que acolhe, que tem uma escuta qualificada, empática, pode modificar uma vida inteira, né? Michela, e a Thaís fez esse comentário, né, relativo à relevância que a nossa clínica tem, como a demanda tem aumentado, como nós temos vários casos aí de comportamentos suicidas, e pensando nisso, né, o curso em si, ele se planeja para ter ações permanentes, né, projetos, iniciativas, e um deles é o Escutação, né? Então, explica para a gente aí o que é esse projeto tão lindo que vocês idealizaram. Ele é lindo mesmo. Somos muito apaixonados pela Escutação, porque ele vem com uma proposta inovadora. É uma das práticas inovadoras que o nosso curso tem, no que se refere à formação, pensando na formação das estudantes, mas também pensando na questão do cuidado da sociedade. Então, o Escutação ele é um projeto de extensão, cuja proposta é a realização de plantão psicológico para a comunidade. O que é um plantão? Né? A gente busca um plantão toda vez que está numa situação mais de urgência, de emergência. Né? E a gente tem o plantão
né, na UPA, um pronto-socorro, mas e para a parte emocional, para a dor de alma? Onde que a gente recorre, né? Então, muitas vezes a sociedade não se planeja, não atenta para a questão de ter um espaço de acolhimento em saúde mental. Então, o Escutação ele vem contemplar essa possibilidade. Então, temos plantonistas, que são os nossos estudantes de 9ª e 10ª fase. A princípio, a gente está com essa proposta para o projeto, que eles têm horários, um escalonamento de horários, e que ficam lá disponíveis, ou seja, estão de plantão, ou seja, em prontidão para receber pessoas. E, nesse momento, as pessoas chegam ali. Então, o diferencial, justamente, de um plantão psicológico, diferentemente dos atendimentos semanais, né, que a Thaís referiu recentemente, que tem um agendamento, o plantão não tem agendamento. Então, a pessoa chega ali, prontamente, ela é atendida por um plantonista. Não tem uma duração específica também essa sessão, esse encontro. É o tempo que for necessário para a pessoa poder se estabilizar emocionalmente, de repente sair de uma situação de crise, muitas vezes, né, salvar ali a sua vida, né, nesse sentido da condição. E o que pode ser uma crise? Pode ser realmente algo atrelado ao suicídio, ou não, um sofrimento extremo que a pessoa não está dando conta de manejar sozinha. Então, muitas vezes, as pessoas não têm uma rede de apoio, não têm com quem contar, ou estão temerosas por julgamentos, críticas, né, apontar de dedos, e ali não, é um espaço seguro, de acolhimento, sem julgamento, a pessoa vai ser ouvida, acolhida, enfim, numa escuta qualificada, e a ponto de ela poder, né, ser o tempo que for a sessão, o encontro ali, e se necessário, ela pode voltar em outro momento, né? Não tem um agendamento, mas ela está ali disponível. Então, essa é a característica, essa é a representação do Escutação para a gente, que tem tido uma importância relevante demais também, né? Porque as pessoas podem ali se sentir acolhidas prontamente dentro dos horários que a gente tem disponível. E que é para atender essa demanda de pessoas que precisam, né, de um auxílio imediato. E que não querem passar, né, que na verdade às vezes não podem esperar por um agendamento. Exatamente. Exato. A gente foi percebendo que o NEAP foi se tornando uma clínica de referência. Então, todo ano a gente tem muita procura e acaba que a gente tem uma restrição diante da quantidade de estagiários que a gente tem disponível para atender, né? Então, a gente tem uma fila de espera, né? E aí foi uma forma também que a gente pensou de dar suporte para quem está aguardando o atendimento na fila de espera e, sobretudo, para a gente poder ter essa ferramenta para divulgar tanto para os nossos acadêmicos e funcionários da instituição também, né? Por ter a clínica aqui ao lado, né, da Unidade, a gente consegue, nesses momentos que esses alunos ou funcionários podem acabar vivenciando de crise, já procurar o nosso serviço, né? Ter um atendimento imediato. É uma forma da gente estar atendendo essas necessidades também, né? Thaís, você comentou, né, que a nossa clínica se tornou uma referência, né, aqui na região. E os atendimentos são feitos pelos acadêmicos, né? O que demonstra que, na outra ponta, que nós estamos formando bem nossos acadêmicos. Porque se quem vem na clínica é bem atendido, recomenda, né, faz aquela divulgação boca a boca, é porque se sentiu acolhido e bem atendido. Então, Michela, a formação dos nossos profissionais passa por isso, né? Por essa preocupação para que eles estejam preparados para atender essas demandas e outras aí que são urgentes aí na sociedade contemporânea. Com certeza. Justamente esse é um dos enfoques do Escutação, né? Mas pensando na estruturação do curso, a gente teve uma mudança recente na matriz curricular, né, do nosso curso, visando atender essa realidade contemporânea. O mundo mudou. O mundo mudou não só atrelado, a gente sempre data muito a questão da pandemia como um divisor de águas, mas ainda antes da pandemia a gente já ia percebendo um processo de alteração no mundo no que se refere ao âmbito da saúde mental. Acho que a pandemia só escancara ainda mais algo que já estava latente na mudança do comportamento de saúde mental da população. Então, justamente, a nossa grade curricular ela vem com esse enfoque de preparar melhor as nossos estudantes para atender às necessidades da sociedade. A psicologia hoje ela não é igual a, 18 anos atrás, quando eu me formei. Então, o mundo é outro. A gente precisa hoje estar adequado, preparado. Então, a nossa grade curricular tem toda uma estruturação para atender essas necessidades. Entre um dos exemplos de mudança na nossa matriz está a inserção da unidade curricular de psicologia das emergências e desastres, que, entre tantas coisas, ela também contempla justamente essa questão de momentos de crise
que o escutação se articula. Mas também questões de ordem que estamos acompanhando no mundo, né? Situações de climáticas, e aí a nossa região também, infelizmente, é atingida por essas questões de inundações e tal, e tantas outras questões das mudanças no planeta. Então, as emergências de desastres é uma área mais moderna, digamos, mais contemporânea da psicologia, nem é tão jovem, na verdade, mas no país ela ainda é muito jovem. E a gente está inserindo ela na nossa matriz, né? Esse primeiro ano foi a primeira vez que aconteceu, com os estudantes fazendo estágios de plantão psicológico. Então, a gente vai amarrando tantas questões da ideia da escutação com disciplinas em sala de aula para atender essas realidades que estão aí diante da gente. Nós temos muitos projetos, nós temos o NEAP pronto para atender, nós temos a escutação, mas que para que as pessoas peçam ajuda, né, ou saibam que precisam de ajuda, às vezes é preciso estar atento, né, a alguns comportamentos, né, algumas verbalizações quando a gente está tratando de suicídio. Então, meninas, gostaríamos de ouvir de vocês que são profissionais da área, né, que comportamentos, que verbalizações, que ações que a gente deveria prestar atenção, né, em nós mesmos, nas pessoas ao nosso redor, para que a gente conseguisse evitar, né, cada vez mais o suicídio. Primeiramente, eu acho que um dos mitos que mais se destaca a gente escuta muito isso, né, no dia a dia na sociedade, né? A pessoa falou isso só para chamar atenção. Não é o que a gente considera. Se alguém, em algum momento, traz que não vê sentido em viver, de que acha que seria melhor se tivesse morto, né, de que quer acabar com a sua dor, com o seu sofrimento, isso é um alerta muito grande. Tem pessoas que nunca vão verbalizar nada e ainda assim podem cometer suicídio. Mas aquele que verbaliza, ele está querendo comunicar algo, né? Então, a gente precisa ouvir. E até eu acho que, pensando em sociedade, esse é o maior comportamento benéfico que a gente pode ter de suporte para pessoas que estão enfrentando um momento difícil, de ouvir. Um ouvir sem julgamentos, como que você está? E ouvir. Né? A gente, nas relações, tende a tentar sanar a dor do outro. E, mas não vai por esse caminho, olha como a vida é bonita. Né? Não é esse o caminho que a gente utiliza enquanto psicólogos. Né? A gente dá espaço para a dor. E isso, em si, tem muita potência. Né? Então, acho que, primeiramente, isso. Assim, a pessoa sinalizar de que a vida já não faz mais sentido é muito grave. E também acho que um mito muito... que é trazido pelas pessoas, né, de que se suicidou porque tinha depressão, se suicidou porque tinha esquizofrenia, né, vinculando a transtornos mentais. Não precisa ter um transtorno para cometer suicídio. A pessoa pode enfrentar um momento de crise que é vivenciado por ela, talvez no olhar do outro nem seria uma situação de crise, né, mas que impacta tanto, que a dor é tão grande que vê como saída a própria morte, né? E suicídio, na verdade, é isso, né? Não é querer acabar com a vida, é querer acabar com uma dor que é tão grande, tão intensa, que acaba ocupando a totalidade daquela pessoa. E ela quer suprir isso de alguma forma, né? Michela, e outro tabu que se tem, né, que se tinha há muito tempo, não devemos falar sobre suicídio porque estaremos encorajando as pessoas, né, a tomarem tal atitude. Isso, né, para quem é da psicologia, na verdade, é um mito, porque, na visão de vocês, é preciso falar, né? Para que as pessoas vejam que isso acontece, que é preciso cuidar da saúde mental, é isso? Exatamente, né? E as pessoas ficam preocupadas, de fato, é melhor não falar para não incitar. E, de fato, isso é um mito, não faz o menor sentido. Quando a gente abre para falar sobre qualquer assunto, você está tornando aquele assunto disponível para a sociedade, você está... enfim, oportunizando que as pessoas possam abertamente falar sobre um tema que é tabu. Então, é importante a gente olhar isso como a superação de um tabu, de dizer, olha, ninguém está livre disso, isso é passível de acontecer com qualquer ser humano, né, de ter um pensamento, uma ideia, ou de estar numa condição de sofrimento extremo a ponto de pensar e cogitar isso. Então, vamos falar sobre isso e usando muito dessa perspectiva do acolhimento e não do julgamento. Nossa, você quer se matar?
que é isso? A vida é tão boa, olha só quanta coisa que você tem. Né? Então, isso já carrega um peso de julgamento, de pressão, a pessoa já está em sofrimento. Então, quando a gente traz o assunto de uma forma, numa escuta acolhedora, né, o que acontece, e escancara o tema, você justamente está trazendo espaço para que essas pessoas possam buscar ajuda, inclusive. Para que elas possam sinalizar e sentir, não, ali eu vou ter acolhimento, ali eu vou ter uma espécie de colo, né, e não um dedo apontando o julgamento. Então, falar sobre não incita o suicídio. Até porque, né, meninas, muitas vezes, claro, nós como familiares, amigos, podemos prestar atenção no que a pessoa, né, está apresentando, ouvi-la, mas isso não exime, né, muitas vezes a pessoa de procurar uma ajuda qualificada, que é essa escuta qualificada que nós aqui como instituição, como universidade temos, né? Então, muitas vezes, assim, a pessoa que está ali ao lado, ela pode, né, prestar atenção, né, já ter esse primeiro sinal de alerta, mas vai precisar de uma ajuda profissional. Eu acho que é sempre importante essa atenção da rede de apoio, né? De perceber essas falas ou um comportamento muito diferente, né? É uma pessoa que vai se isolando, vai ficando mais apática, perde interesse das atividades que normalmente sentia prazer, né? É um dos sinais, não necessariamente eles aparecem, mas normalmente quem percebe primeiro é a rede de apoio, né? Às vezes um colega de trabalho, um colega de sala de aula, um professor, um pai, uma esposa, um filho, né? Que pode, inclusive, sinalizar isso para a pessoa, né? Tá tudo bem, né? Tô percebendo que tu estás diferente, que tens, tá acontecendo alguma coisa. E procurar esses auxílios, como você traz, né, Rafa? Existe o NEAP, a gente tem também toda uma possibilidade dentro do Sistema Único de Saúde, né, o SUS. Vou me recordando aqui também que a gente tem o CVV, que é uma entidade, né, Centro de Valorização à Vida, que busca, então, dar suporte, fazer essa escuta qualificada também. Eles têm tanto o site, que tem um chat a qual a pessoa consegue ter suporte. Tem também um DISC, né, o 188, que a pessoa pode ligar para, nesses momentos de crise, ter um atendimento, né? E aí eu vou me recordando também aqui com o que a professora Michela traz, de dados muito estabelecidos que a gente tem na psicologia, de que, apesar de termos muito mais mulheres que tentam suicídio, a gente tem muito mais homens que cometem o ato, efetivamente. E aí a gente pode ir pensando, né, em várias construções sociais desse espaço do homem, de como que ele consegue falar sobre suas emoções, de pedir ajuda. E vou pensando, ao mesmo tempo fico esperançosa, porque a gente tem percebido uma procura muito maior de homens dos nossos atendimentos. Não só do processo psicoterapêutico, mas também na escutação. Então, até pensando em alguns desses comportamentos que eu trouxe, né? Às vezes aparece uma apatia, aparece essa perca de interesse, né, em atividades, mas, dependendo da forma da pessoa, às vezes tem falas de ironia, de brincadeira, que tem um cunho de ideação. E, às vezes, a gente não presta atenção, porque isso vai se construindo socialmente, né? De que jeito que eu falo sem parecer tão estranho. Então, sempre que uma pessoa fala sobre deixar de viver, a gente tem que prestar atenção. Até porque, né, Michela, o mundo moderno trouxe toda uma outra dinâmica de vida em que a gente sempre diz, né, tô na correria, né, quando pergunta para alguém, tô na correria. E, por vezes, esse estar na correria pode ser até estar online, mais presencialmente do que com as pessoas, prestando atenção nas pessoas que convivem com a gente, né? Então, muitas vezes, se a gente tiver uma presença mais real ali com as pessoas que a gente convive, a gente pode ajudá-las, né? Porque muitas vezes acontece o suicídio e todo mundo em volta... Mas como assim? Por quê? Né? Parece que ninguém sabe o motivo. Né? Aparentemente estava tudo normal. Mas talvez também ninguém prestou atenção realmente nesses sinais que as pessoas, né, estavam dando. Exatamente. Então, acho que também a reflexão sobre o suicídio passa por isso também, né? O quanto nós também estamos deixando de nos perceber e perceber o outro ao nosso lado. Exatamente, porque, né, quando tu faz a menção, inclusive, ao celular, é uma das representações de quanto a gente, às vezes, nesse mundo atual, se desconectou da gente mesma. Né? Muitas vezes a gente não se percebe, e até somaticamente, assim, dores no corpo, você vai... Ou analgesias, né, com remédios e coisas de não se permitir sentir, ou você não percebe a sua vida, as suas emoções, o seu corpo, os seus sinais físicos, que dirá
o outro. Né? A gente fica muito focado no celular ou nos estímulos externos, assim, mas sem uma conexão talvez um pouco mais genuína, com uma interiorização, eu comigo mesma, com as minhas emoções, com o que eu sinto, porque não é fácil a gente se acessar, né? A gente parar e pensar no que a gente sente, pensa, porque, enfim, né? É delicado, às vezes, a gente acessar as nossas emoções. Então, a gente não se conecta mais tanto com a gente. E vem a questão do celular, no contato só, né, mais externo, e muitas vezes não consegue observar os outros. Inclusive, a gente está com uma ação, enfim, né, falando em Setembro Amarelo, em volta do tema de Setembro Amarelo, do abraço pela vida, né, uma ação que o curso está pensando, está organizando, está acontecendo de fato, é uma ideia que já vem desde o ano passado, se eu não me engano, com o projeto Bem Viver, né, conduzido pela professora Kátia. E a ideia do abraço é justamente você se conectar com as pessoas, porque as pessoas não se abraçam mais, talvez tanto, ou não é essa conexão humana, né, de você parar e efetivamente se envolver com o outro, olhar o outro nos olhos, saber como é que o outro está. A gente não faz isso, a gente fica nessa correria, né, na desculpa da correria, mas se desconecta e aí muitas vezes perde a possibilidade de identificar essas questões que a Thaís trouxe, né, de sinais, de sintomas ou de comportamentos que são diferentes, seja para uma coisa mais introspectiva, uma introversão, um isolamento, ou uma extroversão meio exasperada, tipo, a pessoa não era assim, que também pode ser um sinal. Então, a gente não observa os outros. Então, eu acho que isso traz uma reflexão importante, que a gente, né, uma convocação aqui para que a gente possa olhar mais para a gente, para as nossas emoções, e olhar para o lado, olhar para os colegas, para essa rede de apoio que a gente pode estar salvando pessoas. Meninas, quase encerrando aqui o nosso bate-papo, né? A gente falou já tanta coisa importante, mas para finalizar, para toda a comunidade do Alto Vale aí que de repente está passando por um momento difícil, percebendo que algum familiar, algum conhecido está passando, nós estamos aqui, né, como uma instituição de ensino, prontos para ajudar da melhor forma possível, né? Então, para finalizar, eu deixo aí uma palavra para cada uma. Thaís, né, já tinhas feito, né, uma fala nesse sentido anteriormente, assim, de tudo que nós oferecemos, mas de modo geral, né, não só em relação ao suicídio, mas a outras dificuldades, outros sofrimentos que as pessoas venham a ter. A Unidade está de portas abertas para atender. Com certeza estamos de portas abertas. Suicídio é uma das demandas, não é a única, né? Uma pessoa que esteja enfrentando qualquer dificuldade, né? Seja na área do trabalho, seja nas relações pessoais, familiares, sem conseguir compreender quais atitudes quer ter no futuro, né? Qualquer pessoa pode procurar um processo terapêutico, um auxílio de um profissional. O NEAP está disponível, sempre de portas abertas. A gente atende de segunda a sexta, de manhã, de tarde e à noite também. Então, qualquer pessoa que precisar, né, pode estar nos procurando, mas, sobretudo, né, me sinto assim mobilizada pela fala da professora Michela, porque eu acho que a psicologia ela tem uma beleza muito grande, porque o nosso foco é o ser humano. E de tudo que a gente constrói enquanto sociedade, né, tecnologias, vários avanços, tantas possibilidades, né, a gente está numa instituição que contempla tantas áreas, tantas formas de estudo, de atuação, mas tudo isso acontece por conta dos humanos que estão por detrás, né? Os homens, as mulheres, as crianças, os adolescentes, os idosos, cada uma dessas pessoas são preciosas. Então, e não deve ser precioso só para quem é psicólogo, mas para nós, enquanto sociedade, olhar para o outro, estar inteiro com o outro, compartilhar dos momentos inteiramente, estar aberto para ouvir, para se divertir, para compartilhar o tempo e o espaço, né, juntos. Então, que a gente possa nutrir mais as relações e estar cada vez mais inteiros. Michele, para encerrar, o curso de psicologia também aí um curso com grande referência aqui na região, já muito bem estabelecido e formando profissionais que vão e já fazem a diferença no mundo. Exatamente. O nosso curso, eu até já estou focando muito no ano que vem. Ano que vem a gente tem bodas de prata no curso, né? Então, 25 anos, estamos agora 24. Então, de fato, é um curso extremamente consolidado, né? Temos tido cada vez mais procuras, buscas pelo curso se ampliam, porque a sociedade está mais atenta, de fato,
a questão da saúde mental, entender isso como uma profissão, né, para o futuro, então as pessoas buscam um curso, e também pela qualidade do nosso curso. O nosso curso realmente tem uma estrutura, uma qualidade que chama atenção e as pessoas querem sim se formar na Unidade. Então estamos aqui recebendo pessoas que queiram fazer a diferença na formação como psicólogas no futuro. Muito obrigada, meninas. Foi super importante a presença de vocês aqui. Obrigada também para você que nos acompanhou em mais um Abstract. Não deixe de nos seguir nas redes sociais para acompanhar essas e outras ações importantes que a Unidade realiza e que fazem a diferença para a comunidade aqui do Alto Vale do Itajaí. Até o próximo!